Senhores deputados, muito boa tarde. Quero cumprimentar a todas as senhoras e senhores espectadores da TVL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Aproveito a oportunidade para também cumprimentar as senhoras e senhores que fazem presente neste ambiente, nesta sala de reunião de comissões. E, havendo quórum regimental, damos início à reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar ilicitudes praticadas nas obras da Ponte Hercílio Luz, constituído aqui foi por ato da mesa de número 0030, de 21 de fevereiro de 2019. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da 31ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontram aprovado. Senhores deputados, fazendo uma síntese do ocorrido, houve o relatório e voto por parte do deputado Bruno, que após discussão restou rejeitado. Houve uma declaração de voto divergente do deputado Ismael dos Santos, que, designado que foi o relator do voto vencedor, transformou essa declaração em voto divergente, que também, após a sua apresentação e discussão, restou rejeitado. Mas também houve uma solicitação de voto vista verbal do deputado Fernando Koenig, e que, após a rejeição dos dois votos, foi designado relator da CPI, para o voto vencedor. Então, e o dia de hoje quero crer que seja a reunião final da CPI para discutirmos e votarmos o relatório e voto vista do deputado Fernando Koenig. Vossa Excelência, com a palavra, pelo tempo necessário para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, muito obrigado. Senhores deputados, quem nos acompanha pela TVA, o público presente. Então, serei muito prático e objetivo aqui no meu voto, senhor presidente. Apenas fazendo aquelas constatações já firmadas ontem na questão de algumas mudanças quanto ao voto do relator Bruno Souza, algumas alterações, pequenas alterações, mas que entendemos que o termo técnico utilizado e as nomenclaturas utilizadas poderiam, de alguma forma, prejudicar o andamento do processo, causando até uma possível nulidade. Então, e também o papel da CPI, tanto o nosso regimento quanto o papel da CPI, entendemos que levantar todas as pesquisas feitas até o momento, levantar tudo que foi ofertado de documentação, que possamos fazer essa análise, como foi feita, as oitivas, todo o papel da CPI, e possamos futuramente encaminhar aos órgãos responsáveis. Nesse caso, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Então, eu vou direto ao voto, senhor presidente, para que a gente possa fazer uma análise. Excelentíssimos senhores deputados, abro meu voto dizendo que a minha divergência em relação ao voto do relator deputado Bruno Souza está alicerçada somente em algumas expressões jurídicas que poderiam gerar nulidade ao trabalho realizado por esta CPI. Segundo consta na página 5 do parecer do deputado Bruno, foram ouvidos 40 nomes, sendo 38 como testemunhas e 2 como convidados. A saber, na ordem que foram ouvidos, assim, essa CPI não ouviu nenhuma pessoa como indiciada, o que poderia gerar nulidade se colocássemos essas pessoas no relatório final como indicadas ao indiciamento. O trabalho desenvolvido por essa comissão deve ser encaminhado para o Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, para que esses órgãos estatais, com base nos fatos explicitados nessa CPI, possam, a seu juízo, apurar eventuais irregularidades e possíveis ilicitudes decorrentes dos contratos de restauração da Ponte Hercílio Luz. Adoto, nesse sentido, o parecer relatado pelo deputado Bruno, mas fazendo alterações nas páginas 1719 e 1718, com a seguinte redação. Só vou aqui frisar, a redação anterior, presidente, era ressarcimento ao erário, imputação de débito. Fizemos uma alteração para a apuração de eventuais irregularidades. – 1719 e 1718. Encaminhamento para apuração de possíveis ilicitudes. Anteriormente, constava como responsabilizações e indiciamentos. Nesse caso, agora, encaminhamento para apuração de possíveis ilicitudes. Uma vez que entre os papéis da CPI encontra-se a missão de levantar fatos, para que os órgãos competentes possam tomar providências, bem como para que o cidadão possa compreender o que ocorreu em situação relevante,
Passamos a encaminhar os nomes para apuração do Ministério Público e do Tribunal de Contas de possíveis condutas que possam ser consideradas ilícitas. Do exposto no âmbito dessa comissão, voto para que a mesa tome as providências de sua alçada ou do plenário, oferecendo 3 sessões, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, que estão descritas no parecer do deputado Bruno. Seja encaminhado ao Ministério Público e Tribunal de Contas a cópia do processo dessa CPI para que adote as medidas decorrentes das suas funções institucionais. E seja encaminhado ao Poder Executivo a cópia de processo dessa CPI para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo. Esse é o voto, senhor presidente. Só justificando, seriam essas alterações que fizemos, mas que o encaminhamento final da CPI seja aí remeter ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado todos os documentos aqui já entregues à CPI, entregues ao relator, para que futuramente possa fazer análises por esses órgãos competentes. Senhor deputado, feito a leitura por parte do deputado Fernando, eu abro a discussão do relatório e voto do deputado Fernando Kleining. Deputado Gemael. Senhor presidente, mais uma vez destacar aí o seu trabalho criterioso, parabenizá-lo pela condução, 240 dias, é isso? Também destacar mais uma vez o trabalho substancioso do relator, deputado Bruno, e a equipe. O que eu propus ontem, acho que em parte está contemplado no voto do deputado Fernando, concordando mais uma vez com 99,9% do que o deputado Bruno colocou, apenas entendendo de que o juízo subjetivo próprio do Ministério Público é que deve prevalecer, porque é esse órgão que detém a titularidade da ação penal, né, e é ele que pode efetivamente fazê-lo. Então, nesse sentido, eu voto com o deputado Fernando Kleining, com o seu voto. Coloquei em discussão. Eu coloquei em discussão, ainda não está em votação. Okay. Deputada Luciana Caminado, Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, só a título de esclarecimento, ontem nós tivemos a primeira votação, que foi a votação do relatório do deputado Bruno. E que, com poucas exceções, pelo que eu compreendi agora na leitura do voto do deputado Fernando Kleining, não acata a indicação de indiciamento. Como fica, neste caso, o voto do deputado Bruno? Está por vencido? E vota-se esse? E os... Sim, vamos lá. Deputada a Luciana Caminado. Nós ainda não votamos, mas é pertinente, a questão de ordem de Vossa Excelência é suscitada, mas para não prejudicar a votação, eu vou tomar a decisão depois da votação do deputado, do voto da votação do deputado Fernando. Perfeito? Mas é muito importante a questão de ordem de Vossa Excelência, mas eu vou responder a Vossa Excelência, mas depois da votação. É obrigação minha depois da votação. Antes não, porque ela pergunta como é que fica o seu voto. O voto de Vossa Excelência foi rejeitado. Perfeito? Ok. Vamos dizer assim, eu, após a votação, eu vou pronunciar o acórdão final da reunião. O acórdão final da reunião. Perfeito? O acórdão final da reunião. Mais o senhor deputado quer discutir? Eu. Deputado Bruno Souza. Bom, pelo que compreendi, o deputado Fernando fez um trabalho que eu parabenizo, acredito que manteve o espírito do relatório original, fazendo a troca dos termos que o preocupava. Os nomes e as empresas ali que foram listadas no relatório original são preservados no seu voto também. Então, isso que é a essência e o fundamental. E o material probatório de evidência será encaminhado na integralidade para o Ministério Público. Então, por isso, agradeço também ao deputado por esse trabalho e meu voto será com lado favorável, né, ao relatório, justamente porque acredito que ele preserva o espírito de tudo que nós vivemos aqui nesses 8 meses e do que nós podemos apreciar aqui e apurar. Por isso, só queria deixar consignado o meu voto. Eu continuo discordando do termo que haveria um problema no termo, não acho que haveria, mas tudo bem, essa discussão foi superada e o voto do deputado Fernando, para mim, hoje será
receberá o meu voto favorável. O deputado Bruno também já declarou voto favorável ao relatório do deputado Fernando. Mais algum senhor deputado deseja discutir? Senhor deputado, não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação o relatório do voto do deputado Fernando Crane da forma como foi lido. Senhor deputado, concordo com o deputado Fernando, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade o relatório do voto do deputado Fernando Crane. Agora vou à parte final, e aí respondendo a questão de ordem da deputada Luciane Caminati. O artigo 163 do Regimento Interno diz o seguinte: ao termo dos trabalhos, a comissão apresentará relatório circunstanciado contendo a sinopse de todo o processo, com suas conclusões, que será publicado no Diário Oficial da Assembleia e encaminhado à mesa diretora para providências, e aí tem todo aquele negócio. Qual é o acordo da decisão? Vai o voto do deputado Fernando, acolhendo a parte anterior do deputado Bruno Souza, e não será remetido à mesa diretora para encaminhamento do Ministério Público todas as relações das pessoas em que o deputado Bruno indica como indiciamento. Esses serão extraídos do relatório, que vai para a mesa. Esse vai ficar constando do processo, mas não vai para a mesa. Perfeito? Porque é o voto dele. Por favor. É o voto dele. Vamos... O voto de Vossa Excelência foi acolher o relatório do deputado Bruno até um instante em que ele nomina as pessoas e faz o indiciamento. Ele mudou os termos só, Isso. mas ele não... Os nomes vão, mas no seu relatório, que vai para a mesa diretora, não constará indiciamento. Exato. Sim, exatamente isso que eu digo. Perfeito? Não será remetido ao Ministério Público a parte do relatório do deputado Bruno que consta de indiciamento. Não. Essa não será... Não, ele, pelo que nós entendemos da explicação do deputado Fernando, ele mudou os termos, apenas o termo técnico, mas ele preservou todos, inclusive os nomes, inclusive. Não, os nomes permanecem na expressão que ele colocou. Eles serão encaminhados na expressão que o deputado... Na expressão, mas não será encaminhada a parte de Vossa Excelência que faz indicamento de indiciamento. Para o Ministério Público. Isso, não. É que, na verdade, ele pegou, pelo que eu entendi, ele pegou o relatório e mudou apenas o termo, ou seja, ele preservou o relatório na sua integralidade. O senhor tem razão, deputado Bruno. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: é o relatório dele, na forma indicada por ele, perfeito? Ele pega tudo aquilo que do seu relatório ele aproveitou, ele vai e só não é anexado no processo dele o acatamento de indiciamento de pessoas. No dele. Então, No vai a parte restante, que seria os documentos restantes. Estou tentando dizer. Ou seja, para o Ministério Público vai o relatório dele, da forma como ele elaborou, dando a nomenclatura que ele quis dar em relação às pessoas. É o que vai. Perfeito? Porque a sua parte foi rejeitada, a parte dele foi rejeitada. Nós não podemos mandar para o Ministério Público aquilo que foi rejeitado. E lembrando que a junção total de documentos, acho que é essa a dúvida do deputado Bruno. Claro, é porque a minha preocupação, e acredito que todos que acompanham e todos que têm interesse, é saber se as conclusões, os nomes... Não será, deputado Bruno, volta a afirmar, não será suprimido absolutamente nada daquilo que ele está aproveitando do seu relatório. Perfeito. O que será Senhor acrescido, presidente, aquilo que ele está... Acho que no material inteiro remetido aos órgãos, os órgãos Ministério Público e Tribunal de Contas, o voto dele mesmo rejeitado constar... Não vai constar o voto dele, vai constar o voto do senhor. Sim, mas nos autos, nos documentos todos... No voto do senhor, Vossa Excelência diz o seguinte: estou acatando isso do deputado Bruno. Perfeito? E o meu voto é esse aqui. Perfeito? Mas a junção de documentos sim, com permanece. certeza. Vossa Excelência diz no seu relatório: eu acato essas partes do deputado Bruno. Eu acato essa parte, mas acrescento essa parte. Ok? Presidente, eu tenho só uma questão aqui que ficou uma dúvida, porque no relatório do deputado Fernando, não tenho em mãos, mas pelo que eu me lembro, Vossa Excelência falou das folhas 1718 e 1719. E que 26, né? Oi? E que acatando, então, e modificando os termos da 1718 e 1719, acata todo o voto anterior do deputado Bruno, com as alterações de nomenclatura, mas não citou que, na verdade, começa o voto do deputado Bruno já na 1339. É só uma questão redacional aqui.
Sim. Ok? Perfeito, Tudo bem? perfeito. E eu posso... Pode, Porque deputado Bruno. isso é importante, então eu peço a escusa dos deputados para que isso fique claro e, na verdade, para quem nos ouve, foi uma troca do termo. É preservado todo o resto, incluindo as conclusões. É isso, o seu voto é esse. Meu voto foi expressamente que a leitura foi muito clara, um voto muito simples e uma leitura muito clara de que fiz algumas alterações de termos, alterações técnicas, preservando o restante de toda a documentação a ser enviada. Ok. Senhor presidente, Pela ordem, deputado Sargento Lima. explicações do senhor. O que vai ser enviado ao Ministério Público nessa segunda situação que não seria enviado na primeira situação do deputado Bruno Souza? Vamos lá. Se o relatório do deputado Bruno fosse aprovado na sua integralidade, todo o relatório ia para o Ministério Público, Certo. por intermédio da mesa. Não foi rejeitado. Se o deputado o Ismael tivesse aprovado o seu voto divergente, seria o voto divergente do deputado Ismael. Todo o relatório dele foi rejeitado. Vai agora o relatório do deputado Fernando Crelli, que ele aproveitou grande parte do relatório do deputado Bruno, menos a questão do acatamento de indiciamento, que ele mudou o termo técnico. E os indiciados? Os Os 26 nomes das pessoas. Não existe mais indiciado. indicamento de... Não Os existe. indicados. Não existe indiciado. O que existe é uma relação de pessoas. Certo. Que ele diz, relação de pessoas para eventual investigação lá, no Ministério Público. Vai a relação integralmente. A relação de pessoas, sim, não está se mexendo em nenhum dos nomes. Então, a única coisa que será suprimido ali, ou que foi modificado, não suprimido ali, é somente a nomenclatura. A relação dos nomes do deputado Sargento vai na sua integralidade, não como indicamento de indiciado. Não como indicamento de indiciado. Vai como propôs o deputado Fernando, que é para eventual investigação. Perfeito? Ok? Esclarecido? Alguma dúvida? Senhores, não havendo mais quem queira fazer qualquer questionamento ou comentário, e restando aprovado o relatório e voto do deputado Fernando Crelli, solicito à assessoria que providencie o relatório conforme prevê o artigo 163 para cumprimento do inciso 1º e depois a mesa diretora vai cumprir o inciso 2º, que é o Ministério Público, Poder Executivo e outras situações. Então, senhores deputados, agradeço a presença de todos, agradeço a participação de todos, parabéns pelo trabalho realizado, e dou por encerrada a CPI da Ponte. Comissão Parlamentar de Inquérito instituída que foi pelo ato da mesa de número 030 de fevereiro de 2019. Muito obrigado para todos, boa noite.